E o Flamengo que faturou uma grana gigantesca com base e prevê faturamento ainda maior daqui para frente. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que tá rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, aperta o botão vermelho de inscreva-se, ativa todas as notificações e também deixa seu like. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a casa de aposta patrocinadora de times como Barcelona, Liverpool e Chelsea. Campeonato italiano, Udinese e Salernitana, eu vou na vitória da Udinese. Lazio e Milan, eu vou na vitória do Milan. Já na Campeonato Espanhol, Sevilha e Real Sociedade, eu vou na vitória do Sevilha. Faça seu cadastro na 1xBet usando o link que está no comentário fixado e não se esqueça de usar o código FLANEWS1x, igual está aí na tela, para você ganhar 100% de bônus do valor do seu depósito. Se cadastre na 1xBet. Bora falar agora sobre o Flamengo, informação super legal. As categorias de base do rubro-negro garantiram ao clube, desde 2019, cerca de R$ 1 bilhão. E essa grana se dá com venda de atletas, empréstimos e mecanismo de solidariedade apenas com jogadores formados no Ninho do Urubu de 2019 a 2023. Somente na temporada passada foram R$ 251 milhões. As maiores vendas, Matheus França, R$ 104 milhões, João Gomes, R$ 103 milhões, Fly embolsou 11 milhões com o Mateuzinho, 8 milhões e meio com o Ramon, entre vários outros negócios. E a expectativa do Flamengo é de arrecadar mais R$ 1 bilhão até 2028, apenas com jogadores formados dentro de casa. O atacante Lohan, só 17 anos de idade, e o volante Igor Jesus devem ser as grandes próximas negociações. Só para contar que dentro dessa gestão do Rodolfo Landim, a maior transferência foi do Renier, 139 milhões pela venda, 52 milhões de bônus e mecanismo de solidariedade. Tá bom para você? Jorginho, fala do cara do Cagliari no Flamengo. Não sei do que se trata, a mensagem é do Átila Zapata. Deixa eu ver do que está se tratando essa história. De acordo com o portal Flaweb, o meio-campista Nahitan Nandes, é um volante uruguaio, bom jogador, foi oferecido ao Flamengo. O uruguaio de 28 anos de idade está de saída do Cagliari. O contrato com o clube vai até o meio do ano e não será renovado. Além de atuar no meio-campo, Nandes já jogou como lateral direito. Antes de chegar ao futebol italiano, passou por Peñarol e Boca Juniors. Eu gosto dele, tá? Acho um jogador interessante, não havia ouvido falar nada sobre esse tema. Não sei se o Nandes teria espaço no ótimo meio-campo do Flamengo, mas é um nome que eu vou ficar de olho também para ver se eu consigo apurar alguma coisa. Tá lembrando o Marco Aurélio, é o uruguaio que está sendo especulado no Flamengo, tá? Nicola, Thiago Maia vai pro Inter? Thiago Alves, cara, essa novela também tá pior que a do Ortiz, né? Mandar mensagem pro empresário dele. Caramba. Por aí. Thiago Maia vai para o Inter. Só para contextualizar, a última negociação girava na casa dos 4 milhões de euros. O Flamengo havia aceitado, mas estava tentando convencer o time francês, que detém 50% dos direitos econômicos, a pegar 1 milhão de euros em vez de 2 milhões de euros. E o time francês queria 1.250.000. Assim que eu tiver qualquer atualização, já conto para vocês. Nicola, saiu agora de noite. Diretoria do Corinthians e do Flamengo entraram em acordo pelo Gabi. Vai ser dele amanhã. Já teria uma resposta. Sabe me dizer se é verdade? Não tenho. Eu vou até mandar uma mensagem para o Júnior Pedroso. Não me parece, tá? Júnior Pedroso. Júnior é o empresário do. Boa noite. Só para confirmar de que Corinthians e Flamengo se acertaram. Só para deixar tudo explicadinho, tá? Gabigol no Corinthians, Nicola, boa noite. Edilane. Corinthians continua monitorando a situação do Gabigol, mas ainda não fez proposta, nem decidiu fazer proposta. Eles querem entender mais ou menos como é que vai funcionar essa história de uma possível saída. O que está rolando? O Flamengo já percebeu que se não vender o Gabigol até julho, vai perder o jogador de graça.
Só que ele não quer vender para clube brasileiro, a ideia era vender para algum clube de fora, porque sabe que por aqui a chance dele arrebentar é grande. Vamos para as informações. Vou começar falando do Zico, que realizou o sonho da diretoria do Flamengo e deu palestra de graça, sem cobrar nada, para meninos e meninas da base do Flamengo, ou seja, das categorias de base do Flamengo. O ídolo foi questionado se aceitaria participar do projeto DNA rubro-negro e quanto cobraria. Porém, ele decidiu montar uma apresentação específica com um detalhe, sem cobrar nada. Na palestra, o Galinho falou sobre o que é ser Flamengo, lembrou da importância do clube na sua vida, da referência dos avós e contou algumas histórias, como a dos campeões do Mundial. O encontro causou comoção, Zico foi homenageado e se emocionou, assim como a diretoria do Fla, com o sonho realizado. Cara, Felipe Luiz abraçou o Zico, assim, é sensacional. Eu fico até arrepiado, porque eu tive a oportunidade de trabalhar no esporte interativo e o Zico estava lá. E eu lembro como se fosse hoje, cara, o dia da minha entrevista para tentar entrar no esporte interativo, eu entrei no elevador, quem estava no elevador? O Zico. Eu olhei e falei assim, que isso, cara, tipo, é o Zico, e ele é um cara extremamente humilde, assim, é assustador como ele é humilde, sabe, como ele é humilde. Então, enfim, sensacional, parabéns ao Zico, isso aí não me espanta nada, já tive a oportunidade de fazer matéria com ele, cara, é um cara fenômeno, infelizmente, não vi o Zico jogar, inclusive eu nasci no ano que ele se aposentou, né, em 1990, mas enfim, parabéns à diretoria do Flamengo e ao Zico, obviamente, por essa atitude. Agora vamos falar de um assunto chato, enjoado, mas a gente é obrigado a falar sobre isso, porque vice do Flamengo é denunciado por assédio após exigir pagamento no Pix. Pois é, matéria do UOL. Pode pagar no Pix? Uma pergunta que hoje faz parte da rotina do brasileiro, desencadeou uma denúncia de assédio moral contra Guilherme Kroll, vice-presidente de esportes olímpicos do Flamengo. Ele é acusado de ter exigido a demissão de uma funcionária da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, a CBDA, alegando que é o Flamengo quem banca o esporte brasileiro. Ele confirma, no caso, o Guilherme Kroll, segundo a reportagem, confirma que se exaltou, mas negou as acusações. Eu entrei em contato com o Guilherme Kroll para saber se ele está de saída do Flamengo. Ele falou que essa decisão vai ser tomada na segunda-feira. Pedi para ele explicar a situação, o que está acontecendo. Ele me pediu com toda, enfim, foi toda a educação possível. Ele falou, olha, eu só quero falar sobre isso após segunda-feira, nesse momento eu não tenho o que falar. Respeito, beleza, eu tentei pelo menos ouvir o lado do atual dirigente do Flamengo. Pois é, o Guilherme Kroll sendo acusado de assédio e podendo deixar a diretoria do Flamengo. Vamos ver na segunda-feira as cenas dos próximos capítulos. Agora, Igor Jesus, galera. Flamengo está muito próximo de acertar a renovação de contrato do volante Igor Jesus, um jogador que está se destacando no elenco principal, cria da categoria de base do Flamengo, tem vínculo com o Flamengo até dezembro de 2025, e o Flamengo, o jogador e os representantes do atleta, na verdade, estão perto de assinar a renovação de contrato por mais de 2 anos, ou seja, até dezembro de 2027. Lembrando que essa informação foi publicada primeiro pelo Goal.com, nós confirmamos a informação e as partes estão próximas mesmo de chegar a um acerto e aí estender o vínculo do Igor Jesus. Isso obviamente vai acontecer para dar uma valorização salarial ao atleta, que certamente está recebendo muitas sondagens, possivelmente o Flamengo vai receber propostas, e é do interesse do Flamengo em manter o Igor Jesus no elenco, até porque, repito o que eu já falei aqui, ele pode seguir os mesmos passos do João Gomes. Eu não estou falando de nível, não, tá? Muita gente vai falar, o João Gomes joga mais, ou alguém pode falar, o Igor Jesus é melhor. Eu não estou falando disso, não estou falando ou botando os dois no mesmo patamar, uma disputa de nível técnico. O que eu estou falando é que o Igor Jesus ele pode se destacar se ele seguir todos os processos certinho como o João Gomes seguiu. Hoje o João Gomes está se destacando na Premier League e o Igor Jesus ele tem potencial sim de crescimento. Acho que é um jogador extremamente importante. Bola dentro da diretoria do Flamengo. Porém, outro volante aí que esteve muito próximo de sair, pode acabar não saindo, pelo menos no que era possível, no caso a venda para o Internacional, porque o Flamengo até o momento não aceitou, não liberou o jogador que vem treinando à parte, uma longa novela, a verdade é essa, o Internacional tem interesse, mas a situação está extremamente difícil. Conversei com pessoas envolvidas na negociação e todo mundo fala, olha, o Flamengo
não quer abrir mão do que pede para o Lille. Recapitulando, o Lille é dono de 50% do jogador, o Flamengo é dono de 50%, o Internacional fez uma proposta de 4 milhões de euros por 50%. Tá? E aí deixaria 25% com o Flamengo, 25% para o Lille. Só que o Flamengo quer ficar com 3 milhões de euros dos 4 milhões oferecidos pelo Internacional e repassar 1 milhão ao Lille. O Lille não. Está pedindo para ficar com pelo menos 1 milhão e 250 mil euros. Sim, há ainda a história dos 250 mil euros. E o Flamengo até o momento não aceitou liberar o jogador. E está nesse impasse. As pessoas que estão envolvidas nas tratativas já estão extremamente pessimistas, assim, falam, Vene, só se der uma reviravolta muito grande, a situação vai sair para o Internacional, essa venda para o Internacional. Muita gente acha que o jogador pode até ser emprestado para outro clube, mas nesse momento, situação difícil para o Thiago Maia, que tinha um desejo, sim, de se transferir para o Internacional. Ele entendia que nesse momento ir para o Internacional seria melhor para a carreira dele, mas até o momento esse desejo não foi atendido pela diretoria do Flamengo. Eu acho um erro, vou ser bem sincero, não acho que a diretoria do Flamengo está acertando nesse caso do Thiago Maia, não, muito pelo contrário. Acho que poderia, entre aspas, facilitar a vida do jogador, que tem um salário alto, a verdade é essa. Esses 250 mil euros aí já está custando o salário dele no tempo que ele está no Flamengo, treinando à parte, não está sendo aproveitado pelo técnico Tite, já perdeu espaço. Supondo que ele volte, seja reintegrado, até ele buscar o espaço dele. Eu hoje, na minha opinião, o Igor Jesus está na frente dele, por exemplo. Ele vai estar atrás do Igor Jesus. Então, enfim, acho que nesse caso aí a diretoria não está indo bem, não. Então é isso aí, né, rapaziada? Ficamos com um giro de notícias do Flamengo, informações aí atualizadas e exclusivas aí do Mengão, né? O Mengão que tá aí em negociação com o Léo Ortiz, também com o Gabigol, se vai sair ou não. Enfim, vamos ficar na atividade para saber o que vai acontecer nos próximos dias. A gente vai ter tudo aí orquestrado, arquivado aí para saber o que vai falar, o que não vai falar, se vai ter ou não vai ter reforços ou não vai ter reforços. E a gente vai ficar de olho nas informações para poder trazer para vocês aí a melhor notícia do Mengão. E se você ficou no vídeo até aqui, não esquece de dar aquela moral, de se inscrever no canal e deixar seu like para fortalecer nosso trabalho de estar trazendo vídeo diário do Flamengo. E é muito importante a sua participação no vídeo, valeu? Deixando o seu like, deixando o seu comentário para poder ter mais possibilidade do vídeo chegar para mais flamenguistas, valeu? Agora eu vou ficar por aqui, um grande abraço no coração, tchau, tchau, fui!